A graça e a paz do Senhor Jesus. Quero convidar você para continuarmos nosso estudo da Palavra de Deus. Estamos estudando o livro de Mateus. E hoje vamos estudar o capítulo 2, continuar estudando o capítulo 2 de Mateus. Amém? Mas antes, vamos entrar em espírito de oração para que o Senhor Jesus tome a direção desse trabalho. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, queremos, Senhor, solicitar, Senhor, a Sua presença nesse local, nos abençoando, nos dando sabedoria do céu para falar da Tua palavra, Senhor, clareza de expressão, que todos aqueles que nos assistem possam entender a mensagem, Senhor. Abençoa cada um, entra nessas casas, Senhor. Cada um que está nos assistindo hoje possa ser edificado pela Tua palavra. Abençoa também aqueles que estão nos ajudando a realizar esse programa. Que Deus os abençoe poderosamente. Agora, meu Deus, continua aqui. Continua conosco, Senhor. É em nome de Jesus que eu te peço e já te agradeço. Amém. Estamos então estudando o livro de Mateus, capítulo 2. No nosso estudo anterior, nós estávamos falando sobre a visita dos magos ao menino Jesus, né? Então, hoje nós vamos ver a fuga para o Egito. Nós vamos estudar hoje do 13 ao 23. E eu convido você, então, se tem uma Bíblia, a acompanhar a leitura ou anotar simplesmente para depois você estar conferindo tudo aquilo que vamos falar nesse dia, amém? Então, a palavra diz assim: tendo eles, os reis magos, né, partido daquele local, o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica-te lá até que eu te avise, pois Herodes há de procurar o menino para o matar. Levantando-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e foi para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Bem, nós vamos parar aqui e vamos dando continuidade aos estudos até que o nosso tempo se esgote, amém? Veja que é muito interessante essa passagem que nós vemos só no Evangelho de Mateus. Nenhum outro evangelista se preocupou em narrar esse episódio. Nem Lucas, né, que foi atrás, que se preocupou tanto com a questão da mãe do menino Jesus, de Maria, ele não narra essa passagem. Então, muitos questionam por que só Mateus atentou por isso. E nesses estudos nós vamos verificar também o porquê disso, ou pelo menos cremos que isso ocorreu porque sabemos que os 4 evangelistas escrevem fatos, né, ocorrência, história da vida de Jesus. Alguns, existem fatos que foi narrado pelos 4, existem fatos, um só, ou 2, ou 3 deles narrou o fato. Primeiro, nós vimos que a abordagem que cada um faz tem tudo a ver com seu próprio ponto de vista, mas também o propósito deles, para quem eles estariam escrevendo. E nós sabemos que Mateus era judeu, lógico, e ele estava escrevendo para os judeus. E somente os judeus conheciam bem o Velho Testamento, somente os judeus esperavam a promessa de Deus, que seria a vinda do Messias, o Salvador. Então, ele fala muito em todos esses versículos citados a respeito de profetas, palavra dos profetas. Ele insiste muito para que se cumprisse a profecia,
para que se cumprisse a profecia. Isso é uma forma dele chamar a atenção de quem? Daquele povo, o povo hebreu, aquele que conhecia o Velho Testamento, aquele que aguardava a vinda do Salvador, né? Mas, voltando aqui à nossa história, é interessante que como Deus agora vai levar Jesus para o Egito. Egito, o lugar onde o povo de Deus viveu escravizado. E foi ali, teve o seu grande opressor, Faraó, e dele eles tiveram que um dia fugir do Egito, sair do Egito, e Deus levantou para isso Moisés, né, que foi o libertador, também o salvador, também o responsável em guiar o povo de Deus para a terra prometida. Então, isso tem acontecido há 1250 anos antes de Cristo. Há 1250 anos antes de Cristo, Moisés foi levantado, chamado, enviado por Deus para levar o povo à terra prometida, tirá-los da escravidão. Agora, nós estamos falando do grande Salvador, do único e suficiente Salvador Jesus Cristo. Aquele que veio para tirar também o povo da escravidão do pecado, o libertador. Embora o povo daquela época acreditasse, muitos achavam que Jesus era apenas um agitador, como existiam muitos agitadores de uma seita dos zelotes que queriam libertar a Judéia da mão dos romanos, porque Roma dominava a Judéia. Mas Jesus falava que ele não era o príncipe deste mundo. E ele estava falando de um outro tipo de libertação. Ele estava falando de uma vida eterna. Ele agora, não como Moisés, que falava realmente de uma terra que existia aqui. Uma terra que emanava leite e mel, a Canaã. Mas agora Jesus veio para nos levar para a Canaã celestial. A promessa de Deus para todos aqueles que são salvos, que estarão com Deus, que estarão com Jesus, numa nova terra, a Canaã celestial, né? Então, interessante que agora a operação é inversa. Moisés sai do Egito com o povo, agora para fugir também do opressor de Israel, Herodes, porque o anjo tinha avisado José que Herodes ia matar, e estava procurando Jesus para matá-lo, como nós já vimos no nosso estudo anterior, né? Quando Herodes pede para que os reis magos informem onde estava esse menino, o rei dos reis. Mas é lógico que a intenção dele era matá-lo. E por isso, então, o anjo avisa José. E José obedece às ordens do Senhor e vai embora para o Egito com a sua família. Agora o Egito passa a ter um outro papel, porque agora o Egito vai ser um lugar de refúgio, né? Então o Egito era o lugar ideal para o refúgio, porque estava fora do domínio do rei Herodes, mas estava ainda dentro do território do Império Romano. E isso tornava a viagem muito mais fácil e muito mais segura. Nós também já vimos em estudos anteriores que todo lugar que estava sob o domínio do Império Romano tinha que predominar a Pax Romana. Então não havia pirataria, não havia assalto, não havia nada. Mas uma coisa muito interessante é que haviam 3 caminhos para se chegar até o Egito, mas José não escolheu nenhum deles. José foi guiado por um caminho totalmente estranho, e o mais interessante é que ele teve que passar pelo deserto também. De Belém até o Egito, a distância era de 250 milhas, isso equivale aproximadamente aos 400 quilômetros. Imagine ir a pé de São Paulo, Rio de Janeiro, mais ou menos isso, né? Ou ainda, montado no burrinho lá, né? Usando um burrico, onde José normalmente carregava Maria e o garotinho
recém-nascido, novinho, Jesus. Então, claro que não foi fácil, foi difícil essa passagem. Mas José e nem Maria questionaram nada a respeito, simplesmente receberam a ordem de Deus e ali eles vão. Acredita-se, né, porque a nossa Bíblia, que contém 66 livros canônicos, não fala nada a respeito da infância de Jesus, a não ser essa passagem que lemos, a respeito da saída deles de Belém para se refugiar no Egito. E ela não conta nenhum detalhe, mas existem muitos livros apócrifos que contam muitas histórias a respeito dessa trajetória de Maria, José e o menino Jesus até o Egito. Existem muitas histórias. E existem muitos fatos também, existem muitos trabalhos arqueológicos que provam que existe alguma verdade em todas essas histórias. Mas a Igreja Católica nunca desmentiu nenhum desses fatos, mas também nunca aceitou. E nós, como não temos como uso a única regra para nós bíblica, a única nossa regra de fé é a Bíblia, não tem outra. Então nós cremos naquilo que está escrito. Escrito e confirmado que foi escrito por Deus. Mas vamos dizer que, em termos de história, nada impede que a gente conheça ou ainda a gente possa até acreditar que existe alguma verdade em tudo isso. Uma verdade que eu particularmente acredito é que a vida pública de Jesus começou aos seus 30 anos. Mas eu não tenho dúvida que Jesus já operava aqui na Terra. E uma coisa interessante é que esses livros contam que os milagres de Jesus começaram desde aí. Eles contam nos livros apócrifos que nessa passagem no deserto, Jesus sentia sede. E eles também, e não tinha água. Mas eles chegaram perto de um poço seco, e quando Maria chegou com Jesus ali, desejando dar água para Jesus, jorrou água naquele lugar, né? Então, com certeza ali foi o primeiro milagre de Jesus, fazendo jorrar água naquele lugar seco do deserto. E ali hoje existe igreja, existe ali muitos cristãos que cultuam aquele lugar acreditando que isso ocorreu. Também existe uma grande igreja onde Maria parou para fazer o pão para dar para Jesus, né? E assim a gente vai indo, vai vendo que existem muitas histórias a respeito. A Bíblia não narra as ocorrências no Egito, enquanto Jesus ali estava, né? Mas como eu disse, existe muita história a respeito da infância de Jesus no Egito. Então, também uma outra história que eles contam é que por onde Jesus passava, a caminho do Cairo, onde Jesus passava, todos os deuses de pedra, né, aqueles deuses egípcios, todos os templos construídos para eles, iam caindo, simplesmente eram demolidos quando Jesus passava, diz que eles caíam. E os arqueólogos mostram as ruínas que realmente existem até hoje. E segundo as pesquisas feitas no Egito, foram os lugares por onde Jesus passou e que esses deuses iam desmontando tudo, caindo tudo por onde Jesus passava. E existe até uma palavra profética mesmo a respeito disso, né? Mas nada consta na nossa Bíblia. Essas histórias, então, sobre esse período que Jesus teve no Egito, elas têm uma grande importância para a igreja copta. A igreja copta é a mais antiga igreja cristã do mundo. E existem muitas dessas igrejas no Egito, muitos, né? E essa grande igreja construída logo no início, ali existe assim, muito documentário a respeito dessa infância de Jesus ali. Eles são cristãos, mas
A igreja é muito parecida com a Igreja Católica, eles também têm um Papa. Eles divergem dos católicos porque eles não acreditam no purgatório, né? Eles não acreditam nisso. Mas muito parecido com a Igreja Católica, eles também fazem missa, eles também fazem batismo. E ali eles defendem o cristianismo. Nós sabemos que a luta ali entre cristãos e muçulmanos é muito grande, é uma luta eterna, né? Uma luta que não cessa, mas eles defendem ali o cristianismo. E outra coisa interessante, então, é que você vai encontrar mesmo muitas igrejas, né, cópita, e todas elas trazem todos os históricos de Jesus ali. A mais importante dessas igrejas, ela está situada no Cairo mesmo, né, uma cidade importante do Egito. Essa igreja, ela se chama Igreja de São Sérgio e São Baco. Então, e ali é um marco. Eles dizem que supostamente ali foi a moradia de Jesus. Acredita-se também que Jesus ficou ali por volta de mais ou menos uns 3 anos de idade, né? Quando o anjo do Senhor avisa novamente José que eles devem deixar o Egito e voltar para Israel. Também nós acreditamos, né, que Jesus pode ter morado em qualquer comunidade cristã que existia por ali, a melhor, judaica, né, que depois se transformou em comunidade cristã, porque havia muitos judeus no Egito, né, desde aquela saída, desde a história dos judeus na Alexandria, que praticamente era só judeus que moravam ali. Esses judeus se esparramaram em uma quantidade imensa de comunidade judaica naquela região do Egito. E a família de Jesus poderia ter morado, ficado em alguma daquelas comunidades. E também nós sabemos que ali o Egito ele foi refúgio de muitos elementos bíblicos, como por exemplo Salomão, Jeremias, Onias, e muitos outros, né? O filho de Salomão, né? Absalão, e muitos outros personagens bíblicos que a gente conhece que se refugiou no Egito. Nós vamos continuar essa história